Você trabalha, se esforça, mas tem a sensação de que nada nunca dá certo ou que as coisas não fluem. Ou dá errado ou tá travado. Por mais que você tente, por mais que você se dedique. Você se identifica? Para a maioria das pessoas, acredita que esse tipo de situação é uma questão técnica, de falta de gestão, ou de planejamento, ou de organização de ações. Às vezes até se sente injustiçada, né? Porque, puxa, faço e nunca dá certo, e para mim nunca acontece, e a coisa não desenrola. Mas a realidade é que é muito além. Não é sobre o que está acontecendo aqui fora, ou sobre como você está agindo aqui fora. A base, a raiz é emocional e é muito mais profunda do que o mundo externo. E é isso que a gente vai explorar nesse vídeo. Você bloqueia o dinheiro sem saber que você está bloqueando. Eu sou Gil Bueno, psicoterapeuta que utiliza o tarot como ferramenta de autoconhecimento para guiar mulheres a saírem de uma autoestima domada pelos seus medos e inseguranças para uma autoestima rebelde e segura de si. A raiz emocional do dinheiro não fluir, da prosperidade financeira não se materializar na sua vida, é sobre a autoestima. Sim, a prosperidade é espelho da autoestima. Você não vai prosperar, você não vai ser abundante se você não tiver uma autoestima calibrada. A prosperidade, para além de tudo, é um estado de espírito. Você se torna abundante e materializa o dinheiro ou as conquistas materiais através de um estado de espírito próspero. Então, como que você vai ser próspera se você não tem uma autoestima calibrada? Se você não se ama, se você não se sente merecedora de prosperar. Tanto a autoestima impacta na sua prosperidade que existem vários cenários, né? Mas um cenário muito comum é: eu às vezes consigo gerar o dinheiro, eu até consigo materializar, ser abundante, mas eu não consigo desfrutar. Eu gero e acumulo, ou eu gero e gasto com o outro, porque a minha autoestima não me permite gastar comigo mesmo. Normalmente, quando existe ali o cenário da escassez, qual é o padrão? Eu gero dinheiro, gero muito dinheiro às vezes até. Só que eu gasto tanto com o outro para ajudar a minha família, para ajudar uma instituição de caridade, para ajudar às vezes até um desconhecido que eu não nem vi na vida. Por quê? A minha autoestima não me permite gastar comigo mesmo. Seria errado, seria egoísmo, seria injusto desfrutar daquilo que eu conquistei. Outro padrão também que acaba limitando a abundância financeira é a dificuldade de gerar. E eu tenho a dificuldade de gerar porque existem crenças, traumas, padrões que vêm lá na infância que levam você para o lugar de escassez. Então, eu posso ter os dois cenários. O cenário anterior é onde eu gero, mas eu não consigo desfrutar, ou eu gero e torro com o outro, e eu tenho um cenário aonde eu nem consigo gerar. Por quê? Porque eu me sinto insegura, porque eu me sinto incapaz, porque eu não tenho permissão para gerar, porque eu não me sinto merecedora. E todas essas bases, todas essas raízes vêm de experiências vividas, ou às vezes até mesmo não vividas lá na infância. Porque se a sua base te conectou à prosperidade, experiências vividas de forma positiva, às vezes não. Às vezes tinha muito aquela coisa, e falam isso por mim, na minha infância teve isso, coisa de pobre e coisa de rico. A gente ia no mercado, era totalmente proibido olhar para uma bolacha recheada que não fosse a de R$1. Por quê? Porque isso era coisa de rico. A gente só podia comprar o que era para sobreviver. Arroz, feijão e malemar um ovinho. As experiências vividas ou não vividas vão fazendo com que você construa crenças e, consequentemente, padrões de comportamentos que vão afetar a sua prosperidade ou que vão te levar à escassez. E eu quero problematizar um pouquinho mais ainda esta situação. Nos dias de hoje, onde as redes sociais, a maior parte da população está a maior parte do tempo, existe ainda a comparação. Então, o que o coleguinha tem e o que
eu tenho ou deixo de ter. A velocidade que o coleguinha conquista as coisas e a velocidade que eu conquisto ou não consigo conquistar as coisas. Isso te leva também para um lugar de escassez. Você deixa de se comparar, de olhar para a sua jornada, e para quem você era, e para quem você está, para o que você tinha, e para o que você está conquistando. E você olha, às vezes, para o teu cenário de vida, para o teu contexto, que é extremamente diferente do da influencer, ou até mesmo de alguém que você conhece, só que tomou um rumo diferente na vida, e a sensação é, eu não consigo. Se a sua autoestima não tiver fortalecida, isso vai ser cada vez mais forte em você. Porque se ele tá conseguindo e eu não consigo. Eu sou ruim, eu sou fracassada, eu não mereço, porque só eu não prospero, só eu não avanço. Então, existe, além desses dois elementos, esse terceiro ponto hoje que, infelizmente, a rede social nos leva, e a comparação, ela na maior parte das vezes, ela não é consciente. Enquanto você tá ali no feed, você acha que você só tá rolando o feed, não. O teu cérebro tá captando informações e fazendo essa comparação de forma inconsciente. Aí, um belo dia, você acorda triste, se sentindo fracassado e você nem sabe por quê. Por quê? Porque você teve o tempo todo ali se comparando em relação ao que você conquistou, deixou de conquistar, versus o que o coleguinha conquistou, deixou de conquistar. Mais um ponto. Produtividade versus valor. Às vezes você está prosperando, né? Ou seja, você tem um estilo de vida que é saudável, que te faz feliz, que está alinhado aos seus princípios e valores, só que, contudo, entretanto, tanto quando você olha para números, o que você está conquistando, a quantidade, valor, aí não importa. Eu vou trazer um exemplo na prática, inclusive de um atendimento que eu fiz essa semana. Quando essa minha paciente me procurou, a queixa dela foi: eu não tenho tempo para mim, eu estou exausta, eu trabalho o tempo todo, eu sou mãe o tempo todo, e eu não consigo descansar e eu me sinto fracassada nesse momento da minha vida. Importante lembrar que na carreira profissional, no lugar, no ambiente em que ela estava trabalhando, ela estava em um dos últimos cargos, né? Então, ela era fracassada? Não. Mas perceba que o sentimento de fracasso nessa circunstância fazia muito sentido. Sabe por quê? Porque apesar dela ter o sucesso profissional, apesar dela estar fazendo o melhor que ela podia nas circunstâncias que ela tinha para poder fazer o melhor para os filhos no quesito financeiro e material, ela estava desconectada de um valor importantíssimo, que era a família. Ela estava se sentindo fracassada porque ela não estava tendo tempo de acompanhar o crescimento, as fases especiais dos filhos dela. Então, nesse momento, ela tinha resultados, ela tinha números, porém, ela se sentia fracassada. E às vezes é o contrário. Você nem consegue reconhecer os seus números, o seu crescimento, porque você está comparando com os números de crescimento do outro. A prosperidade, ela vai acontecer e a abundância vai se materializar quando você estiver buscando aquilo que faz sentido com os seus princípios, com os seus valores. Depois de um tempo de terapia, ela chegou para mim extremamente emocionada, que foi a sessão dessa semana, e ela me disse: Ju, hoje eu me sinto extremamente num lugar de sucesso. Hoje eu me sinto uma pessoa de sucesso, porque ontem eu pude ver o meu filho na sua primeira aula de futebol, na chuva, e ele extremamente alegre e feliz por estar podendo viver aquela experiência e por mais eu poder estar ali com ele. Então, percebe? Quando ela parou de olhar para a produtividade versus o resultado, versus o que ela tinha, versus carreira, versus sucesso, ela começou a olhar para aquilo que importava, que era o valor família, então ela se sentiu próspera. E automaticamente o financeiro também está fluindo de uma forma muito leve. Por quê? Ela está focando no lugar certo, naquilo que importa. E aí o dinheiro, a abundância é consequência, porque o espírito tá próspero, a energia está equilibrada. O dinheiro é consequência. Perceba que no caso dessa minha paciente, ela só conseguiu, entre a primeira sessão que ela veio com a queixa ali do cansaço extremo, de não ter tempo para si, de não conseguir se dedicar aos filhos, acredito que foram 3 meses de sessões semanais, dedicação, né, aplicando os exercícios da sessão e tudo mais. Perceba que ela só conseguiu sair deste lugar de sofrimento para este lugar de gratidão e realização porque
que ela buscou o autoconhecimento. Tanto que, né, quando ela chegou, ela nem tinha conhecimento do que estava deixando ela como sentimento de fracasso. Ela acreditava que talvez era falta de tempo, mas a carreira, trabalho, não era uma questão. E não que ela fracassou no trabalho, não é isso. Mas ela precisou se conhecer para entender que o fato dela ter aquele momento colocado o trabalho como o foco principal da vida dela, no pilar pessoal, ela estava se sentindo fracassada. Ela não teria tido essa clareza, ela não teria tido essa consciência, ela não teria percebido, inclusive, a desconexão com o seu valor ali, que era a família, se ela não tivesse buscado o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento sempre vai ser a base da mudança. O autoconhecimento, ele é muito abstrato, né? E às vezes isso dificulta muito a gente entender. Às vezes não, sempre, porque o cérebro, ele trabalha por imagens. E quando a gente fala no autoconhecimento, você consegue trazer uma imagem disso? Não, é abstrato. Em tudo que é abstrato se torna difícil de ser compreendido, de ser aplicado. Então eu gosto sempre de trazer um possível passo a passo. Por que um possível passo a passo? Porque cada cada história tem uma necessidade, cada infância pede ali uma demanda de acompanhamento, de evolução. Mas se a gente tivesse que elencar 3 principais pontos para você trabalhar e entender o que está alimentando hoje a tua prosperidade, a tua abundância financeira, eu te diria que é a tua criança interior, as tuas crenças em relação ao dinheiro e o teu merecimento. Eu vou dizer 4. A permissão também. Por quê? Se você trabalha a tua infância, você vai entender os traumas e as crenças em relação ao dinheiro que foram originados de lá. Então, por exemplo, essa situação que eu trouxe aqui, de ir ao mercado e ouvir, olha, infância, coisa de rico, coisa de pobre. Qual é a crença limitante que eu trouxe para minha vida adulta? Coisa de rico, coisa de pobre. Tanto que por muito tempo da minha vida adulta, eu tinha dificuldade de comprar algo que tivesse um valor mais elevado, ainda que eu pudesse pagar. Então, mesmo que eu tivesse o dinheiro na conta, mesmo, sei lá, que eu tinha como pagar um desfrute, um desejo, comprar algo que eu almejava muito. Não, isso aqui é coisa de rico. E digo mais, quando comprava, na maior parte das vezes vinha aquele sentimento de mal-estar. Nossa, gastei um dinheirão aqui, não precisava disso. A infância, ouvir coisa de rico, coisa de pobre, me deu esta crença limitante que isso não é para mim, porque isso é de rico e eu não sou rica e, consequentemente, o meu merecimento, perceba, eu posso comprar, mas eu não compro. Merecimento, eu não compro por quê? Porque eu não me sinto merecedora e também porque eu não me permito. Então, se sentir merecedora e se permitir são coisas distintas também. Porque às vezes você tem um dinheiro, sei lá, um perfume de R$1.000. Você quer o perfume, você de fato gostaria de ter aquela experiência, você pode pagar, mas se você não se sentir merecedora, você não vai comprar. Às vezes você se sente merecedora, mas você não se dá a permissão de. E quando você compra, você se sente mal. Então é um trabalho de se desconstruir para se reconstruir. Eu tenho dinheiro? Eu posso, né? Então, se eu gastar esse dinheiro, vai afetar o meu financeiro, vai prejudicar uma conta, uma obrigação que eu tenha que atender? Se a resposta é não, é você comprar ainda que com desconforto. Porque você vai começar a construir uma nova identidade, a de que você pode e merece. Porque você entendeu a infância e a crença. Então você vai ressignificar. Eu não sou pobre, eu escolho desfrutar de experiências que hoje eu posso honrar. Se eu já sou rico ou não, talvez eu nem precise trabalhar nisso. Mas para trocar a crença de eu sou pobre ou isso é só coisa de rico, eu trago qual crença? Eu posso desfrutar disso. E aí eu olho para o fato de poder ou não. Posso, tenho dinheiro no banco, dou conta de pagar? Ótimo. Qual é o exercício aqui, então, para começar a reconstruir essa identidade de prosperidade? Eu vou lá e compro. Nas primeiras experiências, isso vai te gerar desconforto, inclusive físico, é visceral. Por quê? Existe uma química que o teu corpo descarrega quando você se conecta à crença do sou pobre, ou isso é coisa de rico. Então, quando você tem um comportamento, instala ali, né,
está nesse processo de instalar uma nova crença e um comportamento que valida a nova crença, o corpo pode sentir. Você pode ter náusea, você pode ter dor de cabeça. Então, quanto mais eu vou fortalecendo esta identidade, mais isso vai se tornando normal. E ainda que um pouco, comprar um perfume de R$1.000 já é o seu normal. Você já não admite mais um baratinho, um de 80, um falsificado. Por quê? Você tem uma nova crença, você se sente merecedora e se permite desfrutar daquilo que você conquistou. Como você se sente hoje em relação ao dinheiro? Quando você pensa em dinheiro, quando você pensa em abundância, em prosperidade, qual a primeira frase que vem na sua cabeça? Algo positivo, algo negativo? Você consegue dizer para mim pelo menos uma crença que você considera limitante, que você tem como sua verdade nesse momento? Coloca para mim nos comentários. Deixa eu te conhecer e entender um pouquinho do teu momento atual. E talvez até sugerir uma crença, uma nova crença para você começar a pensar em possibilidades para ressignificar a sua crença atual. Já se inscreve no canal.